Excelentíssimos senhores desembargadores e juízes desta Casa, procuradores do Ministério Público do Trabalho, senhores servidores e estagiários do TRT da 8ª Região, senhoras e senhores, bom dia. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, por meio de sua escola judicial, promove a palestra Responsabilidade Civil, aspectos relevantes, indenização por dano moral e material, princípio da reparação integral, dentro do ciclo de encontros 2016. O palestrante desta manhã será o excelentíssimo ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, membro do Superior Tribunal de Justiça. Para compor a mesa diretora, convidamos Suas Excelências, o desembargador Francisco Sérgio Silva Rocha, presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Convidamos Sua Excelência, o ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça. Convidamos Sua Excelência, o desembargador Marcos Augusto Lozada Maia, diretor da Escola Judicial do TRT da 8ª Região. Convidamos Sua Excelência, o doutor Ideraldo Luiz de Souza Machado, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da 8ª Região. Para proceder à abertura deste evento, usará a palavra o desembargador Marcos Augusto Lozada Maia, diretor da Escola Judicial do TRT da 8ª Região. Bom dia a todos e a todas. Por delegação do presidente, viu? Sua Excelência, o desembargador Sérgio, com a gentileza de costume, me encarregou de fazer uma breve apresentação de Sua Excelência, o ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, a quem já aqui publicamente agradeço por ter aceitado o nosso convite. Todos nós, pelo menos, imaginamos a carga de trabalho que Sua Excelência tem no STJ, e assim que nós fizemos o primeiro contato, Sua Excelência já mostrou toda a vontade de participar, de expandir o seu conhecimento sobre o assunto. Penso que hoje o ministro Paulo de Tarso está na vanguarda deste assunto, importantíssimo para que a gente consiga dialogar com Sua Excelência. Então, ministro Paulo de Tarso, seja bem-vindo a Belém, seja bem-vindo ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Agradeço, repito, imensamente Vossa Excelência ter aceitado o convite do Tribunal, da Escola Judicial. Espero que a gente consiga retribuir com o carinho necessário que Vossa Excelência teve com a gente. Me encarregou aqui o cerimonial também de fazer uma brevíssima apresentação do currículo do ministro Paulo de Tarso. Sua Excelência é ministro do Superior Tribunal de Justiça, é graduado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é magistrado de carreira desde 1986, professor de Direito Civil na Faculdade de Direito da PUC do Rio Grande do Sul desde 1995, exerce também o magistério na Escola Superior da Magistratura da AJURES, de onde Sua Excelência chegou ao STJ. Foi diretor da AJURES também no biênio 2006-2007, é presidente da Comissão Especial para a Gestão de Recursos Repetitivos do STJ e tem diversos artigos, livros e obras publicadas. Ministro Paulo de Tarso, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo a Belém. Tenho absoluta convicção de que todos nós, ao sairmos daqui hoje, teremos muitas dúvidas esclarecidas. Então, devolvo aqui a palavra para o cerimonial, já antecipando, ministro, que nós o deixaremos sozinho aqui
para que Vossa Excelência possa, assim, fazer uso da mesa, da tribuna, como achar conveniente. Neste momento, a mesa será desfeita. Agradecemos a participação dos ilustres componentes e solicitamos que tomem seus lugares no auditório. Bom dia a todos. Inicialmente, a minha saudação ao Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 8ª Região, na pessoa do seu presidente, desembargador Francisco Sérgio, em nome de quem agradeço todo o carinho, a acolhida e o convite para estar aqui na manhã de hoje, falando sobre um assunto tão interessante. Saudação também ao diretor da escola, saudação ao Ministério Público do Trabalho aqui presente, a saudação aqui a todos os magistrados, servidores, advogados, estudantes, enfim, todos que estão aqui na manhã de hoje. Realmente é uma satisfação imensa conversar sobre um tema ligado à responsabilidade civil, que é um dos temas do meu interesse. Eu sou oriundo da magistratura estadual e tenho quase, esse ano completo, 30 anos como magistrado. Fui juiz, desembargador, etc. Estou no STJ desde 2010, exatamente representando a magistratura estadual. E, em muitos momentos, eu trabalhei com as demandas envolvendo responsabilidade civil, que é um dos temas mais instigantes dentro, talvez, da função jurisdicional. Os casos, talvez, mais difíceis e, ao mesmo tempo, em que, especialmente, a situação da vítima preocupa muito a gente. E, por acaso, no Tribunal do Rio Grande do Sul, eu trabalhei uns 3 ou 4 anos, logo que eu cheguei ao tribunal, numa Câmara que era especializada em acidentes de trabalho. Então, julgava-se tanto a responsabilidade civil do empregador por acidente de trabalho, como também a responsabilidade previdenciária do INSS por acidente. 2 jurisdições anômalas que eram cometidas à Justiça Estadual. E aí depois, pela emenda 45, essa competência foi atribuída corretamente, diga-se de passagem, à magistratura do trabalho. Confesso que, pessoalmente, eu gostaria que tivesse ficado com a magistratura estadual. São os temas mais instigantes, talvez estejam na responsabilidade do empregador por acidente de trabalho. Basta observar, por exemplo, no direito francês, lá, alguns dos acórdãos que modificaram, que foram os grandes paradigmas da responsabilidade civil, eram acidente de trabalho. Então, a Retefem, 16 de junho de 1896, que é um acórdão da Corte de Cassação e que inspirou toda a doutrina francesa, a construção da teoria do risco da responsabilidade objetiva. Mas, no fundo, era um acidente de trabalho, era a morte de um empregado na explosão de um motor de um barco. Então, confesso, quando passou, assim, olha, esse é um tema que podia continuar com a magistratura estadual, mas corretamente passou para a magistratura do trabalho, e é um tema realmente interessante, ele é instigante, a tal ponto que, quando eu fiz a minha formação acadêmica em nível de pós-graduação, primeiro eu trabalhei no mestrado com responsabilidade civil no Código do Consumidor, mas o meu objetivo era trabalhar com os pressupostos da responsabilidade civil, fazendo o confronto entre o Código Civil de 16 e o Código do Consumidor, um sistema clássico e um sistema moderno. Isso virou o meu primeiro livro, da editora Saraiva. E aí, depois, quando eu estava no doutorado, e eu estava exatamente trabalhando nessa Câmara que julgava acidente de trabalho, aí eu disse, bom, agora eu vou dar uma contribuição como juiz mesmo. O que eu vou pesquisar? Aí eu resolvi, não, vamos fazer o seguinte, se eu já trabalhei com os pressupostos da responsabilidade civil, os elementos do ato ilícito, agora eu vou fazer um trabalho voltado à minha pesquisa para a indenização, para os critérios estabelecidos pelo Código Civil de 2002, que recém tinha entrado em vigor, para a quantificação da indenização. Então, tanto no plano mais geral, que é o princípio da reparação integral, etc., como também no plano mais concreto,
como é que se concretiza, no caso, no homicídio, lesões corporais, o dano moral. E aí propus para a minha orientadora, que era a professora Judite Martins Costa, e aí eu desenvolvi a minha pesquisa exatamente nessa área, a respeito do tema da minha palestra, que é o dano e reparação. Virou meu segundo livro, que foi publicado pela editora Saraiva, que é o princípio da reparação integral, etc. E ali a minha tese de doutorado, que é onde eu procurei reunir teoria e prática, e espero, então, transmitir para vocês, ao longo da minha exposição, um pouco do gosto que tenho por esses temas, por essa matéria. Trabalhando principalmente com a jurisprudência do STJ, com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que é a minha corte, embora eu também procure sempre acompanhar os precedentes do TST, mas ali eu já não tenho tanta firmeza, especialmente como os senhores têm muito mais conhecimento dessa área, os senhores fazem as adaptações pertinentes. O plano da exposição, eu vou dividir em duas grandes partes, na verdade. A primeira parte eu vou trabalhar com os 3 primeiros tópicos, que é a noção de dano, o princípio da reparação integral e a reparação do dano em si. Aí depois fazemos um breve intervalo e eu volto especificamente com a questão relativa à reparação do dano moral. Então, primeira parte, noção de dano. Bom, quando se trabalha com a ideia de reparação integral, o primeiro ponto a ser trabalhado é exatamente a questão relativa ao conceito de dano. O professor Clóvis Couto e Silva, que era lá do Rio Grande do Sul e que integrou a comissão presidida pelo professor Miguel Reale, que elaborou o anteprojeto do Código Civil de 2002, ele dizia, olha, para nós conhecermos um sistema jurídico, nós temos que saber qual é a noção de dano que esse sistema jurídico tem. A teoria clássica a respeito do conceito de dano é a teoria da diferença, né? Dano, todos os prejuízos que a vítima alega ser sofrido. Mas como é que eu estabeleço esses prejuízos? E a teoria da diferença, uma teoria clássica, diz, olha, é a diferença entre a situação atual do patrimônio da vítima e a situação em que estaria caso não tivesse ocorrido o ato ilícito. Então, o dano, evidentemente, é uma quebra, uma alteração significativa de todo o equilíbrio social. Ele não só afeta a vítima, mas afeta toda a sociedade. E todos os prejuízos sofridos por ela devem ser reparados. Quais os prejuízos? A diferença entre a situação em que ele está e a situação em que ele estaria, caso não tivesse ocorrido o ato ilícito. A teoria da diferença é uma teoria clássica. E ela é boa, especialmente para os danos puramente materiais, puramente patrimoniais. E ela resolve adequadamente. Então, num acidente de trânsito, quando é só danos emergentes, um acidente de trânsito com danos meramente materiais, a teoria da diferença resolve, né? Então, é o prejuízo que a pessoa teve com o conserto do seu veículo, a depreciação do seu veículo, a perda que eventualmente ela teve com o seguro que ela utilizou. Entretanto, quando nós avançamos e passamos a trabalhar com danos pessoais, quando trabalhamos com danos morais, quando nós trabalhamos com danos coletivos, difusos, nesse caso a teoria da diferença ela não nos dá a mesma segurança, o mesmo suporte. Por isso foi desenvolvida na Itália uma outra teoria, chamada teoria do interesse. E aqui é um jurista italiano excelente, Adriano De Cupis, que tem uma obra específica sobre o dano e o dano, e nessa teoria ele desenvolve, olha, na verdade o dano é uma ofensa a um interesse juridicamente tutelado. Dano é uma ofensa a um interesse juridicamente tutelado. E aí vem a discussão, o que é interesse juridicamente tutelado? E aí começa toda aquela discussão teórica. Mas, na verdade, para nós é relativamente fácil, porque a gente tem, desde a faculdade, aquela discussão lá no direito processual civil, a respeito do conceito de lide. O que é lide, lá na faculdade?
da primeira aula, talvez, de processo civil, em que a gente fica viajando, né? O que é lide? Relação triangular. Na verdade, o conceito de lide é conflito de interesses, né? Um conflito de interesses. Pois a ideia de interesse juridicamente tutelado é exatamente esse mesmo interesse que integra o conceito de lide. O que é o interesse, na verdade? É a valoração que um determinado bem jurídico recebe de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Então, a violação de um interesse juridicamente tutelado. Não vamos esquecer que o professor Adriano de Cupes era italiano. E também os principais processualistas que trabalham com essa ideia de lide também são italianos. Carnelucci, Chiovenda, Liebman, que deu uma grande contribuição para o processo civil brasileiro, enfim. Então, essa é a ideia, ou seja, a violação ao interesse juridicamente tutelado. Qual é a vantagem da teoria do interesse? Ela abre o conceito de dano e permite que se resolvam questões interessantes, não apenas na parte dos danos materiais, que a teoria da diferença já resolvia, mas também no caso dos danos pessoais, mesmo nos danos patrimoniais, a questão relativa aos lucros cessantes, mas nos danos, os danos extrapatrimoniais, que é um ponto relevante que depois, especialmente na segunda parte da exposição, eu vou trabalhar com os senhores, e questões delicadas hoje, como o dano moral coletivo, quando há ofensa aos interesses coletivos, aos interesses difusos, a teoria do interesse resolve. Por exemplo, nós tivemos uma grande resistência, até pouco tempo atrás, no reconhecimento do dano moral coletivo no nosso sistema, porque nós trabalhávamos com um conceito clássico de dano. Ora, no momento que nós identificamos a teoria do interesse, aqui se encaixa perfeitamente o dano quando a ofensa é interesses coletivos, interesses difusos. Então, meio ambiente, estamos exatamente no estado em que a questão ambiental é chave. A questão do consumidor, a questão ligada à segurança do trabalho, que é um tema fundamental para os senhores. Então, aí entra exatamente a questão do dano moral coletivo, né? Em pleno século XXI, nós temos escravos no mundo, e um número significativo, e temos escravos no Brasil. E não é só, aqui no Pará eu sei que vocês têm esse problema também, mas nós temos escravos dentro da cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, que são exatamente os migrantes que vêm de países da América Latina, Bolívia, etc., e acabam submetendo a situações análogas a de escravo. Eu tenho um dano moral não só pessoal, um dano moral coletivo numa situação como essa. Pois bem, conceito de dano. Requisitos do dano. Basicamente, 3 grandes requisitos: a certeza, a imediatidade e a injustiça do dano. Aqui, se os senhores olharem os principais autores da responsabilidade civil, todos eles dão os seus próprios requisitos, quais os elementos do dano, etc. E todos arrolam 4, 5. Eu sintetizei em 3. Agora, o único em torno do qual há um consenso, há uma unanimidade, é o primeiro requisito: certeza. Não há dúvida a respeito da existência do dano. O dano é certo. Não há dúvida a respeito da existência do dano. O que é o oposto disso? É o dano hipotético, que é o terreno das hipóteses, né? Terreno das hipóteses. A gente acha, mas é muito comum em ação indenizatória o pedido de danos hipotéticos. A pessoa faz uma formulação. Muitas vezes, o ato ilícito é um azar da vida da pessoa também. Já teve um momento, mais vale perder 1 minuto na vida do que a vida num minuto. Era uma lição que eu ouvia desde criança, né? Não atravessa sem olhar para os dois lados. Perde 1 minuto na vida, mas não perde a vida num minuto. Na verdade, é um azar. Todo mundo já teve algum tipo de ato ilícito. Se eu tivesse esperado só um pouquinho, né, não teria acontecido. Agora, muitas pessoas também acabam atribuindo todas as desgraças da vida depois àquele ato ilícito. Ou seja, já começa para o terreno das hipóteses.
Hoje, ontem, agora, futebol. Futebol é muito comum isso. Ah, se o juiz não tivesse marcado o pênalti, se o juiz não tivesse expulsado, ou se o juiz tivesse dado o pênalti, etc., o resultado poderia ser outro. Poderia, né? Mas eu estou trabalhando no terreno das hipóteses. E no futebol é ótimo para um bom cafezinho ali, né, depois do almoço, para dar uma distraída. Ou seja, o que a responsabilidade civil procura reparar é exatamente o dano certo, deixando de lado o dano hipotético. A meio caminho entre os dois tem o dano, a perda de uma chance, que daqui a um pouquinho eu já converso com os senhores. Os dois outros requisitos, a imediatidade e a injustiça. A imediatidade, ela procura estabelecer exatamente um limite para a responsabilidade civil, especialmente nos danos mais graves. Então, por exemplo, num caso de morte da vítima em acidente de trabalho, ela vai afetar a família direta ali, mas eventualmente afeta outras pessoas. Vamos dizer, os amigos, enfim, outras pessoas acabam, os colegas de trabalho, acabam também sofrendo sendo abalados por aquilo e também sofrem um dano moral, não tem dúvida disso. E aí, essas pessoas também têm um dano moral reparável? Isso se procurou delimitar, né? E se restringe a noção de dano àquela pessoa que foi diretamente afetada. Agora, se ela falecer, apenas os parentes próximos da vítima, e na segunda, daqui a pouquinho eu comento quem são esses parentes próximos. Mas a imediatidade procura estabelecer exatamente esse limite para a responsabilidade civil, senão o céu é o limite. Eu sou mais antigo que a maioria daqui, então eu lembro muito do caso do Ayrton Senna. Ele morreu em 1º de maio de 1994. Eu gostava até então de Fórmula 1, depois nunca mais gostei, deixei de ir. E a morte dele foi impactante. Foi durante a corrida de Fórmula 1, ele bateu, e pelo acidente, pela reação dele, a gente viu na hora que ele tinha morrido, né? Talvez não tenha morrido exatamente na pista, porque não podia interromper a corrida, mas eles